Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer e louvar a Deus pela vida da pastora Sônia, pastor Vanderlei, que nos concedeu a oportunidade. E os nossos irmãos visitantes, que não é, para nós não é visitante, né? Mateus, Natália, Carlinhos. Deus abençoe meus irmãos. Reinaldo, Deus abençoe. Estamos juntos, Reinaldo. Abre a sua Bíblia em Apocalipse. Hoje eu não estou nervoso, eu estou apavorado. É sério, irmãos. Tem mensagem que a gente estuda, pastor Vanderlei, e traz a mensagem. Mas tem mensagem que o Senhor revela e aí a gente fica na prova mesmo. Mas Deus faz o que lhe apraz, né? Apocalipse capítulo 2, você vai achando aí, e eu vou achando aqui. Capítulo 2, versículo 1. Eu quero ser breve, porque é quinta-feira, irmãos, mas tanta coisa que o Senhor colocou no meu coração, eu quero tentar ser fiel àquilo que parece que vai ficar meio confusa a mensagem, mas preste bem atenção, irmãos, o que Deus quer falar com a gente nessa noite. Me ajuda a orar, feche seus olhos, me ajude. Espírito Santo, a igreja é do Senhor. O reino de Deus é do Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Fale por mim. Fale através de mim. Fale em mim, Senhor. Mas transmita aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, ensina-nos, nos despeça nesta noite diferente, Senhor. Entendendo, Deus. Alimentados, ó Deus. Tudo para a glória do Teu nome, Senhor. Nós precisamos, Senhor, nós almejamos, nós desejamos, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, pelo alimento do céu, ajuda do alto, Senhor. Nós não precisamos de alta ajuda, mas ajuda do alto, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Depois eu vou pedir uns versículos, rapinha, fica esperto aí. Apocalipse 2:1 escreve assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, teu trabalho, tua perseverança, que não pode suportar os maus, que puseste à prova aqueles que dizem ser apóstolo e não são. Tu os achaste mentirosos. O teu sofrimento e sofresse, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Pois senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não se arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, aos quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. Querido, a igreja de Éfeso era a igreja maior que tinha na Ásia Menor. Nós vemos aqui as 7 igrejas da Ásia Menor, né? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Mas a primeira igreja, Éfeso, era a igreja maior que tinha. E a maior cidade que tinha era Éfeso. Ali havia um porto, e o pessoal do mundo inteiro
passava por ali. Também tinha um templo chamado templo da deusa Diana, que no mundo antigo era uma das maravilhas, das 7 maravilhas do mundo. Então passava, gente de todo mundo passava por ali. E tinha as questões das artes mágicas, dos misticismo, tinha as idolatrias. Então, tudo isso atraía as pessoas. Agora, o apóstolo Paulo, ele vai plantar uma igreja ali como estratégia evangelística para ganhar almas. E aí começa a obra de Deus naquela cidade. Jesus escreve 7 cartas. A primeira é Éfeso. Éfeso é uma cidade que, se você morasse nela, que se você morasse lá, você ia querer congregar naquela igreja. Éfeso era uma igreja que todos os pastores queriam pastorear aquela igreja. Você imagina? Uma igreja que foi pastoreada por Priscila e Áquila. Uma igreja que foi pastoreada por Timóteo, pelo próprio apóstolo Paulo, pelo apóstolo João. Você imagine? Então dá para saber o time pastoral daquela igreja. Então todos nós queríamos congregar naquela igreja. Quando Paulo chega ali na segunda viagem missionária, ele começa a pregar ali. Ficou ali por 2 anos e meio. Diz que Deus veio com tanto poder sobre aquele lugar. E Deus destruiu as estruturas espirituais que travava Éfeso. E viveram um derramamento do poder de Deus naquela cidade. As pessoas traziam seus livros, depois você lê, de feitiçaria para queimar, tamanho poder que foi manifestado ali. E diziam: nós conhecemos o verdadeiro Deus, que é esse quem Paulo prega. A luz da salvação nos alcançou, agora nós sabemos que o único que pode salvar é Jesus, quem Paulo prega. Houve um reboliço espiritual naquele lugar. A igreja de Éfeso explodiu em poder, primeiro amor, comunhão, graça, pureza do evangelho. Tudo isso aconteceu naquele lugar. 10 anos se passam. 10 anos depois, Paulo escreve a carta aos Efésios dizendo: cuidado com os lobos devoradores, vão tentar destruir a unidade de vocês. E aí toda aquela história que nós sabemos, que os falsos mestres, os falsos doutores entram tentando dispersar a igreja, dividir a igreja. 30 anos depois, mais uma vez a igreja vai receber uma carta, só que quem escreve não é Paulo mais, não é Timóteo, é João, mas direcionado pelo próprio Jesus. Está dizendo a Éfeso: eu conheço as suas obras. Jesus começa elogiando essa igreja, nós vimos aqui. Jesus vai falar do seu trabalho, da sua perseverança, da sua coragem em desmascarar os falsos apóstolos, vai falar do seu sofrimento, a sua paciência, do seu trabalho incansável. Olha o nível de elogio para essa igreja. Éfeso só que tem um problema: vocês deixaram o primeiro amor. Mas espera aí, Éfeso, depois de tantos elogios, tem um mais. Aí Jesus vai dizer que eles deixaram o primeiro amor. Deixaram o primeiro amor. O amor, quando substituíram o amor de Jesus pela ortodoxia e pelo trabalho. Ortodoxia e trabalho é bom, é necessário, é importante. A igreja que não trabalha, ela dá trabalho.
A igreja que não evangeliza, ela tem que ser evangelizada. O problema é quando nós fazemos da defesa da ortodoxia, do ensino, da revelação, do trabalho da igreja, um substituto do seu profundo relacionamento com Deus. Aí a obra de Deus ocupa o lugar do Deus da obra. Jesus estava dizendo a Éfeso: vocês não me amam mais como vocês me amavam no começo da caminhada de vocês. Se você pegar, eu acho que alguém já ouviu isso, se você pegar um sapo e ferver uma água e colocar ele ali dentro da água fervendo, ele vai pular imediatamente. Mas se você pegar e ir aquecendo a água devagar e colocar ele ali, o que vai acontecer? Vai se tornar um lugar confortável para ele. E aí a água vai começar a ferver, e ele vai morrer queimado. Por quê? Porque se tornou um lugar de conforto. Assim estava Éfeso. Se você dormir, irmãos, cheio do Espírito Santo, e acordar pensando em desviar, você vai pular. Sabe qual é o problema? O problema é que nós vamos desviando aos poucos. Vai esfriando aos poucos. É quando a gente vai abandonando a oração aos poucos, perdendo o temor a Deus aos poucos. É quando aquilo que escandalizava não escandaliza mais. O problema é a mudança gradual da temperatura, irmão. É a mornidão espiritual. Eu até entendo, irmão, e aqui nós começamos a apanhar um pouco, eu até entendo que você não venha orar todas as terças, eu também não venho. Mas vamos lá. Passa um mês e a gente não vê você aqui. Passa 2 meses, nós não vemos você aqui. Passa 3 meses, você não vem aqui. Passa 4, 5, 6 meses e não vemos você no culto de oração. Eu vou parar aqui, tá, irmão? Será que é porque você não precisa de oração? Fica aí a pergunta. Será que é porque eu e você não precisamos orar? Eu e você usamos um argumento que é muito simples. Qual? Deus conhece meu coração, mas Ele conhece mesmo. Deixa eu dar um exemplo simples. Eu trabalho com 2 pessoas e de repente eu me desentendo. É só uma conjectura, viu, irmão? Só parafraseando aqui. Eu discuto com a pessoa, só que a minha discussão vai ficando mais intensa e o teor da discussão começa a ser elevado e de repente eu passo a agredi-lo com palavras, ele também, e nós acabamos se agredindo fisicamente. Aí eu chego aqui no culto, assumo o altar e digo: Deus conhece meu coração. E é exatamente o que nós fazemos. Sexta-feira agora, eu estava, antes de vir para o encontro, alguém chegou no meu portão, alguém pediu um dinheiro para mim, eu não dei, simplesmente a pessoa chutou o meu portão, acho que o Carlinho até ouviu lá, e as pessoas começaram a fazer escândalo e me xingar de todo nome que você possa imaginar, palavras de baixo calão, que eu tenho vergonha de, eu não posso dizer, e xingava falso crente, falso profeta, e daí... E nesse momento não adianta você usar autoridade. E nesse momento não adianta você querer usar qualquer outra arma, sabe? Só tem uma arma para você usar. Que está lá em Gálatas 5:22, a última arma dos frutos do Espírito, que é o domínio próprio. E ficar calado. Então Deus conhece mesmo o nosso coração. Deus conhecia aqueles irmãos daquela igreja. Deixaste o primeiro amor e não perderam. Perder é acidental.
Nós sempre falamos assim, perdeu o primeiro amor. Não, a Bíblia diz que eles deixaram. Deixar é intencional, irmão. Jesus está dizendo, Éfeso, não é que vocês perderam, vocês deixaram, foram percebendo, mas não lutaram contra. Tem como voltar? Tem. A esse amor inicial. Passando pelo caminho de restauração. Esse caminho de restauração tem 3 etapas. Primeira, lembra-te de onde caíste. Lembrar da dimensão que vocês estavam. Da comunhão que vocês já tiveram. Da entrega que vocês já experimentaram e do amor que vocês já vivenciaram. Puxa vida, parece que outrora nós era melhor, né? Parece que a idade vai chegando, a gente vai ficando meio. Segundo lugar é arrepender-se. Nós temos 2 sentimentos, eu falava isso para a Michele hoje, que se parece muito, arrependimento e remorso. Quando alguém erra e sente tristeza, mas não muda, não é arrependimento, é remorso. Esaú teve remorso. O que aconteceu com Esaú? Ele vendeu a sua primogenitura para o seu irmão Jacó, e ele agora, ele se entristece não porque ele errou, mas por aquilo que ele perdeu. É sempre assim, quando nós erramos, nós temos que se arrepender por ter ferido o Espírito Santo, a palavra de Deus, a doutrina, ter ferido a Deus. Não, nós não devemos se entristecer por aquilo que perdemos, e sim por aquilo que fizemos. Mas tem pessoas que choram, tem pessoas que mostram um arrependimento, quer dizer, um remorso, pelo aquilo que perdeu. Por isso que arrependimento e remorso é muito parecido. Lembra de Davi? Davi disse, pequei contra os céus, contra o Senhor, contra a terra, contra tudo. Retira tudo de mim, eu não me importo com o trono, nem com a coroa. Eu não me importo em ser rei, mas não me retire de mim o teu Santo Espírito. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Tem pessoas que erram, choram porque perderam alguma coisa. E se não tivesse perdido nada, não teria problema? Terceiro lugar, fala para praticar as primeiras obras. Quer ver alguém que ama Jesus? Analisa as suas obras, as obras dele. Quer ver alguém que não ama Jesus? Analisa as obras dele. Porque o amor é o termômetro, porque o termômetro do amor são as obras. Jesus está dizendo, não espere você voltar a sentir o que você já sentiu, para voltar a fazer o que você já fazia no começo. Volta à prática, a volta à prática vai te reconectar a volta ao sentimento. Voltar a fazer o que você fazia no começo, aí o primeiro amor volta. Não deixe que a sua vida, a minha vida, seja refém dos nossos sentimentos, irmãos, e das suas emoções. Pessoas resolvidas em Deus, gente madura, irmão, não caminha por sentimentos e emoções, caminha por princípio, consciência e dever. Nós não podemos caminhar por sentimentos e emoções, temos que caminhar por fé, por princípio e por dever. Quarto lugar, Jesus está dizendo, se não se arrepender, vou tirar o seu castiçal. Irmão, tem um aqui, né? Aquele ali se chama castiçal, ou candelabro, em hebraico é menorá. Aquilo ali servia para a iluminação. Olha o que ele está dizendo. Se não se arrepender, eu vou tirar o seu castiçal. Acabou a iluminação. Ou seja, não vai fazer diferença alguma de você para as trevas. Meu Deus do céu. Você é luz no seu serviço? Será que você brilha porque nós trabalhamos nas trevas?
Nós vivemos nas trevas aí fora. Mas será que você brilha? Será que alguém enxerga luz em você e em mim? Eu achei tão legal semana passada, agora que, como de costume, a gente chega e dobra o joelho para orar. Eu sei que tem trabalho que não pode. Você pode ir no banheiro e fazer a oração. Eu posso. E eu estava de joelho e chegou o meu chefe, que é o empreiteiro, e o proprietário, o dono da obra. E me pegou de joelho. Aí o empreiteiro disse, ele é pastor. Daí o proprietário disse, você é pastor? Eu falei, não, eu sou da igreja. Sou servo de Deus, não sou pastor, não. Daí ele falou assim, ele ora por todos nós, ora pelo Senhor, ora por mim, ora por todos nós, pela família e tal. Aí o proprietário disse assim, melhor estar orando do que estar falando mal, falando bobagem, ou bebendo e tal. Eu falei, concordo, é isso aí. Então, automaticamente, houve luz sobre as trevas. Você é aquilo que você aprendeu. Não negocie isso. Não perca a sua identidade. Senão nós não vamos fazer diferença alguma. Paulo vai dar 3 exemplos. Rafa, por favor, coloca Efésios capítulo 2, versículo 16 até o 21, por favor. Preste atenção, irmãos, pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe, aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, da família de Deus. Diga comigo, família de Deus. Obrigado. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo. Diga comigo, templo santo do Senhor, no qual vós também juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Diga, morada de Deus. Amém. Que nós aqui, nós falamos, eu acho que eu pulei, mas eu vou falar aqui. Nós falamos de família, eu acho que eu não prestei atenção, mas nós falamos de um corpo, e falamos de um templo. Paulo vai dar um exemplo, 3 exemplos para descrever o que é a igreja. Primeiro exemplo, a igreja é uma família para o Pai. Ele usa esse exemplo para falar da paternidade de Deus, para falar da nossa adoção como filhos, para falar da herança que temos nele, para falar do nosso DNA. Segundo lugar, ele fala de um corpo para o filho, ou seja, nós somos o corpo de Cristo, porque agora o corpo fala de função, cada um tem uma função dentro da igreja. Irmãos, presta atenção nisso daqui. Se o meu nariz aqui sair daqui e for para o queixo, ou a orelha vir para o nariz, não se torna um corpo deformado? E se eu for mão, querer ser pé, não se torna um corpo deformado? Então cada um tem a sua função, não adianta eu querer. Irmãos, por mais que eu brinque aqui, eu digo assim, irmãos, eu sou do louvor, viu? Então eu vou louvar, Reinaldo, com vocês aqui. Mas não, irmãos, cada um a sua função, e não adianta querer. Não adianta, irmãos. Cada um tem a sua função no corpo. Todo o meu corpo aqui tem todo o meu corpo tem seus membros trabalhando para que o corpo todo funcione. O que é ser igreja? É ser um membro dentro do corpo de Cristo. Terceiro exemplo, e vocês são templo do Espírito, ou seja, morada do Espírito de Deus. Habitação, Ele quer habitar. Quem é essa habitação? Somos nós. Família fala de herança, corpo fala de função, templo fala de posicionamento, irmãos.
Paulo vai falar dessas 3 revelações, desses 3 exemplos para a igreja do início. João vai falar da igreja que temos que ser, irmãos. Percebe que família para o pai, corpo para o filho e tempo para o espírito tem que ser transformado na igreja do Apocalipse, irmão. João vai dizer isso. Apocalipse capítulo 22, coloca para mim, por favor, Rafa. Versículo 17. E o Espírito e a esposa, ou seja, a noiva diz: vem. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a igreja se transforma na noiva do Senhor, o nosso primeiro amor é o noivo. É por isso que nós fazemos aqui uma comparação, ou uma tipologia, até mesmo do original que é dos judeus, trazendo para o nosso casamento, do original no judaísmo. O noivo fica na casa, a noiva vai até o noivo. A Júlia e o Samuel vai casar, o Samuel vai estar aqui, de terno, bem bonito, a Júlia vai entrar, e a noiva vai vir até o noivo. Presta atenção nisso. A noiva vem até o noivo. E a gente costuma dizer, eu sei que isso é polêmico e vai dar assunto para debate, mas tudo bem. Mas presta atenção, nós vamos compreender assim, segundo a luz da palavra de Deus. Jesus, quando nós dissemos assim, Jesus vai vir buscar a igreja. Jesus vai vir buscar Israel, irmãos. A igreja, ela vai se transformar em noiva. E aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, vai falar que Jesus é dada a ordem de comando, e a trombeta vai soar, é soada a trombeta, e com voz de arcanjo, e o Senhor, nos ares, vai esperar uma noiva, para quê? Para um casamento, irmãos. Presta atenção, os mortos ressuscitarão primeiro, presta atenção, e nós que estamos vivos, juntamente com eles, encontraremos o Senhor nos ares. Para quê? Para esse casamento, irmãos. Então essa não é a volta de Jesus, esse daí é o casamento, irmãos, do Senhor com a noiva que seremos nós. Assim estaremos com o Senhor. E depois disso, Zacarias 14, 4, por favor. Depois disso, irmãos, olha só. Depois disso, Zacarias 14, 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de frente para Jerusalém, para o oriente. O monte das oliveiras será fendido, irmãos, pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá ali um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Jesus virá com os seus santos, e pisará no monte das oliveiras para buscar Israel, conosco, com a noiva. Judas 14, versículo 14, por favor. Judas, versículo 14. E desse profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de quem? Dos seus santos, a noiva, cada um de nós. Enoque profetizou antes de ser arrebatado, antes de ser transladado, irmãos do céu. A igreja precisa ser transformada em noiva, aí ela não perde o primeiro amor. Sabe por que ainda nós pensamos aqui nessa terra? Sabe por que ainda nós pensamos, olha, eu vou conquistar, olha, eu vou viajar, não, nada disso é errado, não estou dizendo isso. Mas irmãos,
O primeiro amor do cristão tem que ser Jesus. A noiva não pede o primeiro amor, irmãos. A noiva pensa no noivo todos os dias. Vai haver um casamento um dia. Um dia vai haver um casamento. Mas a noiva tem o noivo no topo da lista, irmão. No primeiro lugar, na primeira posição, no primeiro amor, irmão. Jesus é o primeiro amor. Você quer saber que é noiva? Deixa eu tentar explicar para você. O que eu já vivenciei, que já presenciei. Eu fui testemunha ocular, irmãos. Eu estava um dia em casa com o pastor Duda, conversando. De repente, o nosso irmão Juvenal, todos conhecem, ele chega em casa desesperado, sem camisa, chorando. E eu atendi ele, abracei ele, coloquei ele para dentro de casa, dei uma camisa para ele. E ele tinha descoberto um adultério. Ele estava desesperado. Eu disse, pastor Duda, ajuda aqui. Colocamos dentro do carro, saímos dar uma volta com ele. E começamos a orar, Espírito Santo trabalha, Espírito Santo convence, Espírito Santo acalma, conforta. E ele foi acalmando. E ele passou esse processo. Ele não redou o pé. Hoje ele está casado de novo, está no Senhor. E venceu, porque isso é ser noiva. Aí eu vou provocar você e eu vou levar você mais fundo ainda. A irmã Rosana chegou em casa e falou, Isaías, eu não tenho palavras, eu não tenho condições, mas você tem, me ajuda. Vamos na casa do meu filho Jean, ele tinha acabado de perder o filho adolescente, irmãos. E eu preparei uma palavra em Jó para falar, e chegamos lá, ele não nos atendeu, porque a pastora Raquel estava jogada na sala em pranto, ele jogado no sofá. Nós entramos, eu com a palavra assim, eu olhei a situação, eu travei, eu não tinha o que falar. Eu vi, a irmã Rosana dobrou o joelho, começou a gritar e chorar, e eu disse, Senhor, e agora? De repente, a pastora Raquel se levanta, olha para mim e vê que eu estou como um abajur assim, eu não tinha o que falar. Ela disse, irmão Isaías, eu disse sim. Ela disse, se não for Deus, a gente fica louca. E choramos junto. Hoje são pastores do Alto Refúgio. Isso é ser noiva. Nossa pastora está aqui o exemplo, já passou um momento difícil, ela sabe do que eu estou falando. Parece que arrancou o coração, mas ela continuou firme na frente da igreja. Isso é ser noiva, irmãos. Porque o Espírito não diz que o Espírito e a família desvêm, não diz que o templo e o Espírito desvém, não diz que o corpo e o Espírito desvém, diz o Espírito e a noiva desvém, aleluia. A noiva clama, Maranata, pode vir agora, que eu quero casar, que eu quero celebrar o casamento com o noivo. Mas parece que a igreja não quer ser noiva, parece que a igreja quer viver, ela voltei, parece que a igreja quer viver uma vida, irmãos de Deus, escuta isso, Deus sabe que qualquer coisa que entrar na sua lista em prioridade vai destruir você, irmão. Deus está dizendo, não coloca nada no meu lugar, porque nada tem condições de estar no meu lugar. Qualquer coisa que você colocar em primeiro vai matar eu e você, vai nos destruir, irmãos. Vai nos destruir. Coloque a sua carreira, a sua profissão em primeiro lugar. Você vai ver, ela vai destruir a sua alma. Coloque dinheiro em primeiro lugar, irmãos. Você vai ver todas as quantias de dinheiro nunca ser o suficiente para satisfazer a sua alma. As pessoas não conseguem compreender a alegria que sai daqui de dentro. E eles perguntam, que essa alegria é porque eu sou noiva, irmão.
É porque nós temos que ser noiva. Nós viemos à igreja, queremos ser igreja somente, mas quando aponta para a igreja do Apocalipse, dizendo que a noiva e o Espírito diz: vem, ora vem Jesus, porque este mundo não tem mais nada de bom, porque eu não sei você, mas eu não espero mais nada de bom neste mundo, escândalo em cima de escândalo. Coloca uma namorada na frente, você vai ver ela se tornar um tormento na sua vida. Nada pode entrar neste lugar, porque este lugar é um lugar de vida e de morte. Só Ele pode dar vida, irmãos. Todo o resto vai matar você e eu. Tem pais que fazem dos filhos verdadeiros ídolos, deuses, e acaba com os filhos. Tem pessoas que idolatram coisas, pessoas. Tirou Jesus do primeiro amor do topo da lista e não percebeu. Jesus estava dizendo para essa igreja: não é que vocês não trabalham, não é que vocês não têm a ortodoxia, ou não é que vocês não têm a doutrina, não é que vocês têm assim, vocês têm protegido a doutrina, vocês têm revelado os falsos mestres, os falsos apóstolos. Vocês trabalham sim, mas vocês não me amam mais. Nada pode entrar nesse lugar, irmão. Interessante que são coisas boas, né, irmão? Vamos dizer, dinheiro, namorado, filho, são coisas boas, mas não coloca acima de Jesus. Não coloca nem mesmo teologia, nem mesmo a igreja, irmão, nem mesmo o pastoreio, pastor Sônia, nem mesmo. Nada pode entrar no lugar dele. Ele estava falando para aquela igreja: olha, vocês colocaram outras coisas, e o primeiro lugar, que é Jesus, não é mais primeiro. E eu não estou pregando para quem desviou, para quem é desviado, não, eu estou pregando para uma igreja que precisa colocar Ele no topo de novo, irmãos. Que nós precisamos entender que Jesus na nossa vida tem que brilhar nossos olhos, tem que queimar nosso coração, tem que sair daqui do altar de uma palavra que fale conosco. Eu não quero sair daqui do mesmo jeito que eu entrei, irmãos, pelo amor de Deus. Essa igreja não é de homens, é do Senhor. Jesus tem que ser o centro, aleluia, desse ministério das nossas vidas. Nós temos que sair daqui e pregar o evangelho com toda a intrepidez, autoridade e ousadia, dizendo: vá na minha igreja, porque lá tem, aleluia, amor ao Senhor. Nós colocamos Ele em prioridade, em primeiro lugar. Nós não estamos não distraídos com outras coisas, não. Nós queremos honrar o Senhor, aleluia, através do Espírito Santo e o poder sobre nossas vidas. Em Éfeso, vocês deixaram o primeiro amor. Vocês foram deixando aos poucos. E a Bíblia diz que Ele não divide a glória dEle com ninguém. E quando nós começamos a perder isso, automaticamente nós começamos a entristecer o Senhor. Nós começamos a entristecer o Senhor e deixar de ser a noiva. Irmãos, Ele quer uma noiva, irmãos. Ele vai vir buscar uma noiva. Você imagine um noivo que está no altar, eu estou falando agora fisicamente, ele souber que a noiva, que está vindo para casar-se com ele, ela foi infiel, automaticamente ele vai rejeitar. Não, eu acabei de saber por alguém que não mente, não posso casar, porque a noiva, espiritualmente falando, ela está manchada, ela manchou as suas vestes, só não dá para enxergar, mas o Espírito Santo de Deus enxerga as manchas,
as máculas. E quando ele voltar nos ares, eu não sei se você pensa nisso, mas eu penso a qualquer momento. Se eu fechar os meus olhos, a qualquer momento eu quero estar com as minhas vestes brancas, como noiva, para encontrar com o noivo e haver um casamento, aleluia. É para isso que eu estou 25 anos no Senhor, e vou continuar, aleluia, branqueando as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Eu vou continuar anunciando esse Jesus, e colocar ele no topo, dizendo: Jesus é meu maior negócio. Jesus é tudo para mim. Senão não tem como nós atrair pessoas aí fora sem esse amor a Ele. Porque as pessoas vão sentir o amor que você tem por Ele. E vão ver a diferença de você, não porque você é bom, através dEle, do amor a Ele. Isso é ser noiva. A igreja do século 21 tem que ser transformada em noiva do Cordeiro, para encontro com Ele nos ares, um casamento. Se coloca de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos em tempos difíceis. Breve o Senhor vem. O mundo está disperso. A igreja está dispersa, mas o Senhor vem. Isto é uma promessa. Aprove a Deus os encontrar, Senhor amado, como noiva do Senhor. Aprove a Deus sair daqui desta noite pensando: o Senhor, aleluia, vai se agradar comigo, porque eu vou, Senhor amado, dar um passo para o Senhor. Eu preciso, Senhor, eu necessito, Deus, voltar ao primeiro amor. Esse primeiro amor é o Senhor no topo. É o Senhor queimando em mim, aleluia. É o Senhor me colocando o desejo da sua palavra, da tua presença. Espírito Santo, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender a palavra de Deus, as profecias se cumprindo. Ajuda-nos, Senhor amado, a entender o que é ser noiva, a renunciar, ó Deus. Sem renúncia não tem como, sem sofrimento não tem como, sem lágrimas não tem aonde, Senhor amado, nós encostarmos. Mas em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nós conseguimos. O Senhor deixou o teu Santo Espírito para nos ajudar nas nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis. Não deixe esse amor sair de dentro de nós. Não deixe, Senhor amado, nós estarmos ocupados com qualquer outra coisa, a não ser um relacionamento profundo com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a voltar às primeiras práticas. Ajuda-nos a se arrepender, a lembrar de onde caímos. E não retire de nós a luz do candelabro, do candeeiro, do castiçal, aleluia. E que o brilho da glória do Senhor venha para dentro de nós. E que possamos brilhar nas trevas, Senhor. E anunciar a este mundo afora que nós somos a noiva do Cordeiro, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Graças te damos por mais um culto na tua presença. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor.